O estereótipo do ESTJ, até onde eu vi, tem sido um disciplinador insuportavelmente tradicionalista e inflexível que dava aula de matemática na sexta série. Esta é claramente uma representação injusta, e mesmo aqueles que tentam dar uma descrição mais desejável do ESTJ, geralmente descrevem apenas um ENTJ de visão curta e sem ambição. Como em todos esses vídeos, pretendo descrever o núcleo do ESTJ como um indivíduo tão capaz ou incapaz de se tornar um herói dos livros de história quanto qualquer outra personalidade. A natureza do ESTJ pode ser descrita pela palavra responsabilidade. Como eu a entendo, o elemento central dessa personalidade é a formação indutiva de conclusões sobre o mundo. Essencialmente, eles desenvolvem uma lei mundial ou fórmula de como as coisas logicamente devem ser, e então procuram viver de acordo com essa lei, e não fazer isso seria ilógico e sem sentido. Gosto de chamar os tipos STJ de cientistas, porque eles examinam minuciosamente a realidade e a comparam com todas as experiências passadas que coletaram em seu banco de dados. Eles então formam conclusões lógicas a partir dessa amplitude de dados objetivos. Em outras palavras, eles formam conclusões a partir de dados objetivos, e então se sentem obrigados a viver de acordo com essas conclusões lógicas. Eles têm a solene responsabilidade de fazer isso, desde que as conclusões permaneçam sólidas. Eles fazem isso apesar de qualquer protesto interior e sentimental que possam ter. Seu sentimento interior é reprimido e visto como uma fraqueza. A lei mundial deve ser obedecida não importa o que aconteça, e faz todo sentido fazer isso. Existe um mito de que os ESTJs nascem disciplinados e ouvindo as autoridades populares. Isso não é uma verdade. Qualquer disciplina ou apreciação pela autoridade é aprendida com o tempo, mas uma vez aprendida, eles são bastante inflexíveis sobre isso, porque é assim que eles vasculham todas as bobagens do mundo. Eles são inflexíveis sobre o que eles determinaram como autoritário, aquilo que eles sentem que provou-se a eles de maneira confiável. Dessa forma, parece que eles estão se referindo à história do mundo inteiro quando discutem, porque essa é a história do mundo inteiro do ponto de vista deles. Eles têm que colocar o pé em algum lugar e dizer: é assim que o universo é assim que ele provou ser para mim, e eu vou me agarrar a isso, porque eu não quero ser enganado pela próxima coisa brilhante que passar. Como tal, eles sentem que devem ser responsabilizados por todas as suas ações, boas ou más, razoáveis ou imperfeitas. Eles pensam: nada vai acontecer ao seu favor a menos que você vá para a ação e produza, trabalhando de acordo com sua compreensão do mundo. Os lemas do ESTJ seriam: atenha-se às suas crenças e ações e você colhe o que planta. Uma vez que chegam a uma conclusão, eles devem se ater a ela, aceitando total responsabilidade por suas ações, colhendo o que semearam por seu brilhantismo ou incompetência. Eles também esperam a mesma responsabilidade dos outros e ficam frustrados quando as pessoas apresentam argumentos, desculpas ou histórias tristes, que eles percebem como uma fuga covarde ou mesquinha da responsabilidade por suas ações. Agora é mais fácil ver de onde veio o estereótipo. Eles podem parecer inflexíveis e desconcertantemente rígidos ou ásperos, embora a maioria dos ESTJs, como em qualquer outro tipo, não se submeta às suas preferências patologicamente. Um ESTJ típico não vai enfiar sua fórmula goela abaixo de qualquer pessoa que encontrar, mas eles naturalmente assumem a perspectiva de que as pessoas devem se ater às suas crenças, colher o que plantam, engolir e não recorrer a histórias tristes para se desculpar, mesmo que não divulguem essa opinião ou a considerem uma parte essencial de si mesmos. Ao contrário do estereótipo, eles julgam cada pessoa em seus próprios termos, caso a caso. Eles querem ajudar as pessoas a atingir seu potencial máximo. As pessoas são horríveis, mas você é ótimo, dizem. Eu percebo que algo está errado, sabe? Eu tenho um conselho sólido para isso. Por outro lado, o ESTJ pode propositadamente expressar suas opiniões da forma mais fanática e ofensiva possível. Nesta situação, na grande maioria das vezes, o ESTJ sabe muito bem que sua declaração será ofensiva para as pessoas. Eles afirmam isso de forma tão ofensiva para tirar sarro daqueles que não conseguem lidar com a verdade, enquanto eles poderiam facilmente ter declarado de uma maneira mais politicamente correta. Isso é um exemplo de seu lado mais sarcástico, inteligente e multifacetado, muitas vezes despercebido do ESTJ. Eles não são de forma alguma tacanhos, sem humor, disciplinadores retrógrados. Pelo contrário, eles têm uma boa percepção de possibilidades futuras e múltiplas facetas de um problema, apesar de como sua lógica externa possa fazê-los parecer. Debaixo de sua personalidade está inteligência, inovação e conhecimento. Assim, há uma dicotomia muito intrigante dentro do ESTJ. Por um lado, ele é muito direto, absorvendo tudo
tudo de uma vez em seus próprios termos, recusando-se a aderir a um sistema universal, mas no momento fazendo o que funciona e produz resultados. Por outro lado, ele também é muito indireto, tomando certas coisas como pessoalmente importantes antes de outras, aceitando as coisas nos termos do ESTJ, recusando-se a fazer qualquer coisa além de aderir aos seus universais e perfeitamente disposto a deixar os resultados imediatos irem para o diabo, porque ao longo prazo, sua visão de mundo se mostrará mais fundamentalmente correta. Há esse conflito entre obter resultados imediatos e manter-se fiel aos valores e experiências pessoais, entre fazer o que funciona agora e fazer o que é certo, não importa o que. Isso produz uma dinâmica peculiar aos tipos STJ, e particularmente ao ESTJ, que se reflete apenas vagamente em seu estereótipo de disciplinador à moda antiga, ou seja, uma pessoa que avança com força intimidadora para realizar o que determinou que é certo e bom pela sua experiência suada, alguém que tem uma motivação interna para realizar, bem como um forte senso do que funciona ao longo prazo, uma camada de ferrovia, um arquiteto, um construtor de pontes, etc. O energético criador do que eles conhecem pessoalmente funciona, independentemente do que o mundo lhes diga o contrário. Por fim, é importante mencionar os efeitos adversos de sua mentalidade lógica dominante. Isso provoca uma repressão da função cognitiva responsável por formar critérios de julgamento baseados em valores sentimentais, pessoais e subjetivos. Como mencionado anteriormente, o ESTJ se esforça para manter suas obrigações lógicas, apesar de quaisquer protestos sentimentais irritantes. Quando se trata de expressar seus sentimentos internos, eles são muito tudo ou nada, ou não agem de acordo com eles, ou abrem totalmente suas portas para isso. Seus sentimentos saem quase como um êxtase de emoção. De repente, eles estão em contato com um todo maior, um significado maior para as coisas que os esmaga. Eu ouvi muitas histórias e vi por mim mesmo o ESTJ pragmático bastante inesperadamente caindo em lágrimas em uma reunião de família, ou na partida de alguém, ou na morte de um ente querido, e tornam-se extraordinariamente sensíveis e de coração derretido. Sua repressão também se estende à forma como eles veem as outras pessoas, pois acham difícil ou aversivo dar algum peso aos valores pessoais dos outros. Por isso, detestam o que veem como historinhas tristes, porque é uma expressão de sentimento pessoal. Sentimentos esses que são reprimidos sobre a importância de cumprir as obrigações. Eles podem achar difícil simpatizar com os outros ou entender o que estão passando, porque naturalmente acreditam que dados objetivos devem ter maior influência para que as coisas no mundo deem certo. Mas se o ESTJ alguma vez parece muito duro, o que eu não acho que seja tão comum quanto algumas pessoas pensam, é porque eles são muito movidos por um senso de presságio de fazer ou morrer. Provavelmente não está lá o tempo todo, e geralmente é inconsciente, mas quando sai pode ser surpreendentemente bonito. De repente, percebe-se que o ESTJ é duro e difícil porque se importa muito, e não porque não se importa. Seu sentimento é introvertido, e é mais importante que motive com sucesso a ação correta do que ela seja perfeitamente expressa para fora. Assim, em suma, o ESTJ é responsável, submetendo-se às suas conclusões lógicas, esperando nada menos de si e dos outros do que descer na terra e produzir sem reclamar. Por baixo de tudo isso, eles têm um espírito e humor inteligente e inovador, mas infelizmente eles têm dificuldade em reconhecer seus próprios valores e sentimentos pessoais ou dos outros, dificultando a empatia com os outros e mais propensos a ofendê-los profundamente ou destruí-los. Obrigado por assistir, e para todos os ESTJs por aí, obrigado por tentar nos manter no caminho certo. Muito obrigado, membros do canal, pelo apoio de sempre. Se gostou do vídeo, considere deixar o seu like e se inscrever no canal. Se quiser aprender mais sobre a teoria, acesse a descrição e confira os links do livro base e do guia completo.